Deus. Deus seja louvado, Deus seja louvado. A paz do Senhor. Vocês estão bem? Que Deus abençoe vocês, essa igreja linda, né? Eu tenho o privilégio de poder, por vezes aí, cooperar com vocês. Já tem alguns anos, né? Eu acho que já deve ter pelo menos uns quase 15 anos se bobear. Misericórdia, né? Vocês estão ficando velhos. Que Deus abençoe vocês poderosamente, a vida do pastor Marcel, os demais pastores aqui dessa casa. Que Deus abençoe a vida de vocês de uma forma muito especial. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus? Eu confesso que eu ia compartilhar exatamente o texto de Efésios 3, do verso 14 ao 21. Mas algo está me movendo aqui para Mateus 27, e eu vou fazer aquilo que eu sinto ser de Deus, mas é dentro da temática de vocês. Vamos lá, Mateus capítulo 27. Cadê o irmão do teclado? Estava aqui, cadê? Sumiu. Não precisa vir agora não é para vir não, mas daqui a um tempinho eu vou chamar ele mais uns. Quando eu tiver falado depois de 1h30, aí eu vou chamar ele. Eu sinto um burburinho. Depois que eu falar 1h30 eu vou chamar ele. Tô brincando, gente. Sei lá, né? Não tô não. Mateus capítulo 27. Não é para ele vir agora não, daqui uns meia hora assim eu chamo ele. Mas só para fazer aquele fundo assim que quase nem aparece. É porque se ele se empolgar, aí é um problema que eu me empolgo junto. Vocês estão aí, gente? Amém. Estão devagar, né? Mateus capítulo 27. Vamos ler apenas um versículo, apenas o versículo de número 11. Mateus capítulo 27, apenas o verso de número 11. Depois, se você puder manter sua Bíblia aberta, faça assim. Tá ótimo o som aqui, irmão, obrigado. Mateus 27, verso 11 diz assim: E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. Amém? Amém? Pode se assentar, muito obrigado. O contexto desse texto é um contexto muito amplo. Mas o contexto imediato está aí no verso de número 1. O verso 1 diz que era chegado amanhã. Essa manhã que o versículo está falando aí é amanhã, ou é a sexta-feira da paixão. Interessante que o versículo diz que nessa manhã todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formaram juntamente conselho. Essa expressão aí, conselho, ela está fazendo referência àquilo que nós chamamos de sinédrio, que era a corte judaica de Israel. Nós temos aí, melhor nem falar disso, a nossa Suprema Corte. Mas havia naquela época a corte judaica. E essa corte judaica, ela era presidida pelo sumo sacerdote. Eram 71 membros que faziam parte daquela corte. E você vê no verso 1 que eles juntamente formaram um conselho contra Jesus.
Na verdade, essa corte aqui buscava algo contra Jesus. E o verso diz que o objetivo final era matar Jesus. Esse era o propósito. Interessante que na noite anterior, na noite passada, e com a permissão dessa corte, Jesus havia sido preso no jardim do Getsêmani, de acordo com Mateus 26, especialmente o verso de número 50. Você vê que Jesus é preso em Mateus 26, verso 50, e Jesus é conduzido para a casa do presidente dessa corte, que era Caifás. E se você olhar o verso 57 de Mateus 26, você vai ver que essa corte estava reunida ali nesta casa. E essa reunião registrada aí em Mateus 26, verso 57, também verso 58, foi uma reunião não oficial, onde essa corte, de forma maldosa, queria encontrar algo para poder matar Jesus. Isso está no verso 59 de Mateus 26. Mas é interessante que o verso de número 60 diz que não o achavam. E por eles não encontrarem algo contra Jesus, essa corte, além de buscar e apresentar falsas testemunhas, elas vão manipular ou tentar manipular as palavras de Jesus. E por fim, Jesus vai ser sentenciado à morte. No verso de número 63 de Mateus 26, a Bíblia diz que Jesus está calado e o sumo sacerdote insistia para que Jesus dissesse se ele de fato era o Filho de Deus. Interessante que no verso de número 64, Jesus diz assim: tu disseste, digo porém que vereis em breve o Filho do Homem, Jesus falava de si mesmo, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. A Bíblia diz no verso 65 que o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse que Jesus havia blasfemado, e disse que essa blasfêmia seria, na verdade, a causa para Jesus ser assassinado. E o verso de número 66 diz que toda a corte respondeu que Jesus era réu de morte. Você vê que aonde deveria haver justiça, houve injustiça. Eles sentenciaram Jesus à morte. E aí o verso de número 2 de Mateus 27 diz que eles prendem Jesus e levam Jesus, veja, isso pela manhã bem cedo, eles levam Jesus e o entregam ao governador, que nós sabemos que era um servo de Roma, era Pilatos. E o texto diz, ou nos mostra, que eles fazem isso por quê? Para impor a pena da morte. Porque eles haviam se reunido de forma maldosa, procurando algo contra Jesus, não acharam, procuraram uma testemunha, ou compraram, subornaram testemunhas falsas. Jesus disse uma verdade, eles disseram que era blasfêmia e decidiram matar Jesus. E agora no verso 2 eles estão levando Jesus para impor a pena. Uma vez que para a morte ou para matar, nessa época, Roma tinha ou buscava esse direito. E é nesse contexto que o verso de número 2 termina dizendo que Jesus foi levado a Pôncio Pilatos, que era o governador daquela época. E observe que no verso que nós lemos, o versículo de número 11, diz que Jesus foi
então apresentado. E a ideia de ser apresentado aqui é que Jesus estava de pé. Imagine você, Jesus diante de Pilatos ficou de pé como um prisioneiro, fica diante de um juiz. E você vai ver que Pilatos o interroga e diz assim: és tu o rei dos judeus? A resposta de Jesus é interessante. Jesus diz assim: tu o dizes. Eu sei que nós podemos pensar que essa afirmação é uma palavra evasiva, que Jesus está dizendo assim: eu não estou dizendo que sou, é você que está dizendo que eu sou. Mas a verdade não é isso. Um comentarista diz que isso aqui não é uma resposta evasiva, como se Jesus estivesse dizendo: é você que está dizendo que eu sou, eu não estou dizendo isso. Não é isso. Inclusive o paralelo desse texto em João capítulo 18, verso de número 36, João escreveu e disse que Jesus respondeu dessa forma. Jesus diz assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Veja que Jesus não está dizendo que não era rei. Quando Pilatos pergunta para ele: tu és o rei dos judeus? E ele diz: tu o dizes. Ele não está dizendo que não era rei. Ele simplesmente está dizendo para Pilatos que ele não era o tipo de rei que Pilatos esperava que ele fosse. Vocês estão aí? Amém. E é interessante que o verso de número 12, fica comigo. O verso 12 diz que Jesus começa diante de Pilatos a ser acusado. Aqui não diz quais são as razões da acusação, mas lá em Lucas 23, verso 2, mostra que Jesus foi acusado de pelo menos 3 coisas. Primeiro, Jesus foi acusado de perverter, de tentar enganar a nação. Também estava sendo acusado de proibir pagar impostos a Roma e de se dizer rei. E você observa que enquanto ele está sendo acusado no versículo 12 pelos príncipes, imagine aí a cena, dos sacerdotes e também pelos anciãos, ele está sendo acusado, mas eu acho lindo isso aqui, é que o versículo diz assim, que Jesus nada respondeu. Jesus ficou calado. Interessante que humanamente era a hora de falar, mas Jesus estava calado. No verso 13 a Bíblia diz que Pilatos vai perguntar para ele: tu não ouves, tu não está escutando quantas coisas estão falando contra ti? Porque eram várias acusações. E mais uma vez o versículo diz, no verso de número 14, que nenhuma palavra ele respondeu. Calado Jesus estava, calado Jesus ficou. Por que Jesus ficou calado? É importante a gente destacar que Jesus não ficou calado porque ele não sabia aquilo que ele deveria falar, ou porque ele não tinha resposta. Jesus não ficou calado porque ele queria se proteger. Não. A verdade é que Jesus poderia desmascarar aqueles acusadores na mesma hora. Jesus tinha e tem todas as respostas. Mas por que Jesus ficou calado? Primeiro, Jesus ficou calado porque eles não queriam a verdade. Porque quem quer a verdade não compra mentirosos. Jesus ficou calado, em segundo lugar, porque não era mais a hora de falar. E Jesus se cala. E o que eu acho lindo é que o verso de número 14 diz que Pilatos estava maravilhado. Por quê? Porque falaram para Pilatos de um homem rebelde, falaram para Pilatos de um homem perigoso, enganador, perspicaz. Mas o que Pilatos está vendo ali na frente dele é um homem equilibrado, um homem calmo,
Eu sinto Jesus aqui. Um homem que não se defende. Jesus precisava imediatamente mostrar sua defesa, para que não fosse morto, mas ao invés disso, Jesus ficou calado. Pilatos estava maravilhado, admirado. Pilatos não sabia que quem mandava nas palavras de Jesus não era o Sinédrio. Quem mandava nas palavras de Jesus não era Pilatos. Quem mandava nas palavras de Jesus não era o ambiente nem as circunstâncias. Quem mandava nas palavras de Jesus era o Pai. Jesus ficou calado. Eu profetizo essa palavra sobre a tua vida. Deus vai te dar graça para ficar calado quando alguém esperar que você se defenda. Você recebe essa palavra? A Bíblia diz no verso 15 que era a festa da Páscoa. Essa festa aqui era a festa que trazia, ou que lembrava a retirada do povo hebreu do Egito. E havia um costume interessante. O costume era que o governador, fosse quem fosse na época, ele tinha algo que desejava fazer para agradar os judeus. O quê? E para poder fazer uma memória dessa festa, a festa da Páscoa, eles costumavam soltar um preso. Esse preso, ele era escolhido pelo povo. Veja que quem escolhia era o povo. E o texto diz que eles tinham um preso bem conhecido, e a palavra conhecido aqui é no sentido ruim. Na verdade é no sentido de um homem que tinha uma ficha criminal, chamado Barrabás. Pelo menos 3 dos maiores crimes faziam parte da ficha criminal desse homem. Isso está em Lucas 23:19. Primeiro crime, ele era acusado e de fato ele era um rebelde. Curioso que é totalmente diferente de Jesus. Vocês estão aí. Ele era um rebelde. Também ele era um homicida, em Lucas 23:19, e também estava sendo acusado, de acordo com João 18:40, de um roubo. E o texto diz, no verso de número 17, que eles haviam se reunido, o povo estava ali, e Pilatos, o governador, fez uma pergunta para o povo: quem que vocês querem que vos solte? Interessante que na minha tradução está exatamente assim: quem que vocês querem que vos solte? Solte para vocês. Barrabás, ou seja, o rebelde, o homicida, o ladrão. Quem que vocês querem? Aquele que mata, aquele que rouba, aquele que se rebela? Quem que vocês querem? Vocês querem o pior? Ou vocês querem que solte para estar no meio de vocês Jesus? Quem vocês querem? Aquele que nunca se rebelou, aquele que nunca matou, aquele que nunca roubou? Quem que vocês querem? Vocês querem Pilatos ou vocês querem Jesus chamado Cristo? Possivelmente Pilatos cria que o povo ia escolher quem? Jesus. Para que Jesus fosse solto. Inclusive alguns acreditam que Pilatos ofereceu Barrabás e pegou exatamente o pior. Eu sinto Jesus aqui. Hoje eu vou devagar até o final. Será que vocês vão me aguentar hoje? Jesus ofereceu, ou Pilatos ofereceu Barrabás, o pior, para que a multidão fosse persuadida a libertar Jesus, o melhor. Porque é interessante que o verso 18 que diz que, porque sabia, Pilatos sabia, tinha uma coisa perceptível aqui, que os líderes da nação, não era o povo, eram os líderes, haviam entregado Jesus a Pilatos por inveja. Não era por causa de um crime. E cabia ao povo essa escolha. Mas é interessante que enquanto isso tudo está acontecendo, no verso 19, diz que Pilatos estava ali no seu tribunal. O versículo diz que ele estava sentado no tribunal. E essa palavra tribunal aqui está falando de uma cadeira oficial. Imagine você, uma plataforma elevada,
Ou seja, ele estava envolvido na sua autoridade de governador, de juiz, no seu suposto poderio, e ele está ali para tomar uma decisão importante. O que vai ser feito com Jesus? Mas é interessante que, antes dele tomar essa decisão, o texto diz que a mulher de Pilatos, e alguns estudiosos dizem que se chamava Cláudia, mandou dizer. Interessante que, antes dele tomar essa decisão, uma mensagem vai chegar para ele. Antes dessa grande decisão, uma mensagem vai chegar para ele. É possível que essa mensagem que ele vai ouvir, ela foi entregue em público. Talvez todos tenham ouvido o que está aí no verso de número 19. Alguém está para entregar Pilatos e a mensagem que chegou foi a seguinte: olha, é a mulher dele, porque Deus às vezes usa até a nossa mulher. Não entres. Era uma advertência que ia preservar Pilatos. Não entre na questão deste justo. O que eu acho lindo é que está tudo preparado para que Cristo seja julgado, mas a mensagem chegou, ele é justo. Por quê? Porque num sonho, eu sofri muito por causa dele. Era um aviso divino. Mas o verso de número 20 diz que os anciãos, ou seja, os líderes, eles começaram a persuadir a multidão. Interessante que no verso de número 18 nós vemos invejosos. E no verso de número 20 nós vemos pessoas que estão persuadindo. Esses líderes invejosos começaram a convencer o povo. Você está reparando que o povo está sendo conduzido ao pecado pelos líderes. Vou repetir. O povo está sendo conduzido ao pecado pelos líderes. Que eu abro um parênteses aqui. Liderança nunca é neutra. Ou a liderança é bênção, ou a liderança é maldição. A culpa desses líderes aqui era maior, porque eles estavam influenciando o povo. E eles persuadiram a multidão para que pedissem, para que requeressem, que estivesse no meio deles quem? Barrabás, o pior, o rebelde. E fizesse o quê? E matassem, veja, o que a inveja pode causar. Veja o que a inveja pode gerar, que matasse Jesus. Eu acho muito lindo ver, porque Jesus, ele era um perigo para os religiosos. Jesus era odiado pelos religiosos. A verdade é que Jesus sempre foi um perigo para a religião. Porque o cristianismo não é uma religião em si. Porque a religião, ela tem a ideia de, a concepção é algo humano indo até Deus. E é impossível. O cristianismo é Cristo, o céu, o próprio Deus vindo até nós. Quem pode louvar e glorificar o nome dele? Eu sinto Jesus aqui. E o que eu acho lindo é que o verso de número 21 diz assim: e respondeu o governador: qual desses dois vocês querem que eu solte? Eu não sei se você está reparando, mas Pilatos está deixando bem claro que, embora ele esteja falando para o povo escolher, ele sabe que a responsabilidade é dele. Porque Pilatos sabia que a responsabilidade era dele. Ele estava tentando transferir uma responsabilidade que lhe era intransferível. E existem responsabilidades que são minhas. Você pode tentar jogar para cima de alguém, para cima do povo, para cima da multidão, para cima da maioria, mas a responsabilidade permanece sendo tua e minha.
Ele pergunta: o que eu vou fazer? Vocês querem que eu solte quem? E eles disseram, e eu acho interessante que esse povo vai responder com uma ingratidão imensa. Porque imagine, Jesus tinha andado naquelas regiões ali. Jesus havia operado muitos milagres, muitas pessoas que haviam sido curadas estavam ali. Muitos que tinham sido alimentados na primeira multiplicação, na segunda multiplicação, estavam ali. Muitos que foram visitados pelo poder de Jesus estavam ali. Muitos que foram amados por Jesus estavam ali. E eles responderam sem pensar, com uma imensa gratidão. Eles disseram: nós queremos Barrabás. Eu sinto Jesus aqui. Eles escolheram o pior. Sem nenhuma vergonha, eles escolheram o pior. Sem nenhuma gratidão, eles escolheram o pior. Eles não queriam a verdade, eles queriam o engano. Eles não queriam o santo, eles queriam o profano. Eles não queriam o honesto, eles queriam o desonesto. E a verdade é que até hoje os judeus, eles sofrem as consequências da sua própria escolha. Homens bombas, eles queriam o pior. Mas a pergunta de Pilatos: cadê o moço do teclado? Bem baixinho aqui. Cadê ele? Sumiu ainda. Está lá, está vindo. Vamos esperar ele vir. Olha ali, está vindo ali, olha lá. Eles disseram Barrabás, bem baixinho, meu amigo, usa esse pad aí. Se empolga não, que eu vou devagar, eles estão devagar, eu vou devagar assim também hoje. Se empolga não, mas você me ajuda aí. Bem baixinho. Não dedilha muito não, só dá um pad. Eles disseram Barrabás. Aí o que eu acho lindo é no verso de número 22, que Pilatos diz assim. Vocês estão aí ainda, gente? Olha a pergunta de Pilatos: que farei? Talvez essa aqui seja uma das perguntas mais universais que existem. Isso, meu amigo, só isso aí. Obrigado. Porque todos, sem exceção, precisamos tomar uma decisão em relação a Cristo. Das 7 perguntas que vão aparecer do versículo 11 até o verso de número 23, talvez essa seja a pergunta mais importante para a nossa vida particular. O que farei de Jesus chamado Cristo? A pergunta era para o povo, mas até Pilatos sabia que a decisão era dele. Porque em relação a Cristo a decisão sempre é individual. Vocês estão aí, gente? Você pode estar em um ambiente coletivo, mas a decisão com relação a Cristo é individual. O que eu vou fazer? Você pode estar no trabalho, mas a decisão em relação a Cristo é individual. Você pode estar na faculdade, mas a decisão em relação a Cristo é individual. O que eu vou fazer de Jesus? O que eu faço com Ele? Que farei de Jesus chamado Cristo? E o verso diz que disseram-lhe. Interessante que Pilatos disse: o que eu vou fazer com ele? Mas ele permitiu que a multidão respondesse por ele. Ele permitiu que a multidão respondesse por ele. O desejo dele era a omissão. Eu quero dizer para você aqui hoje: diante de Deus, ou você é ou você não é. Você pode até dizer que quer ficar em cima do muro, mas o muro tem dono e não é de Deus. Eu sinto Jesus aqui. Disseram-lhe todos, sem refletir. Imagina aquela multidão. Eles deveriam refletir um pouquinho mais antes de rechaçar Jesus. Eles deveriam refletir um pouco mais antes de dizer não para Jesus. Eles deveriam refletir um pouco mais antes de dar as costas para Jesus. E todos disseram que ele seja crucificado. Em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23,
Essa morte indicava que alguém era considerado maldito. Eles queriam que Jesus fosse considerado maldito. Pilatos tomou um impacto. E Pilatos fez mais uma pergunta. Pilatos diz assim: mas que mal? Que mal fez ele? Porque onde ele passava, ele só fazia o bem. Ele entrou naquela sinagoga em Marcos 1. Tinha um homem ali, ele repreendeu o espírito imundo. O homem foi curado. Saiu da sinagoga, foi para a casa de Pedro, Marcos 1. A sogra de Pedro de cama com febre. Falaram dela, Jesus foi, tocou e disse: levanta. Ela se levantou, começou a servir. De tardezinha, na porta da casa de Pedro, uma multidão começou a trazer paralíticos, enfermos, pararam todos. E a Bíblia diz que Jesus curou a todos. A presença de Deus está aqui. Ele acaba de pregar o sermão do monte ainda em Marcos. Aí no verso 40, ele está descendo, quem vem de encontro a ele? Sabe quem? Um leproso. Eu fico imaginando que quando ele chegou ali, aquele leproso se aproximou, as pessoas que estavam ao redor fizeram assim, ó. Mas o leproso olhou para Jesus e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode. O Senhor pode me curar. Aí Jesus olhou e disse assim: eu quero. E o que é lindo é que quando Jesus quer, pode estar sujo do alto da cabeça até a planta do pé. Elevar-se, abrir-se. Jesus disse: eu quero. E Jesus estendeu a mão. Enquanto todos se afastam, Jesus estendeu a mão. E o homem foi limpo. Ele está aqui. Onde ele passava, os cegos tinham os seus olhos abertos, os surdos ouviam, os mudos falavam, os paralíticos andavam com as suas camas para cima, os endemoniados eram totalmente libertos, os famintos, os necessitados, aqueles que eram colocados à margem da sociedade, Jesus os abraçava. Se Jesus fosse em um culto fúnebre, se Jesus fosse onde estava sendo velado um morto, o culto terminava. Eu sinto Jesus aqui. Pilatos tomou o impacto e disse: que mal fez ele? Porque Jesus nunca bateu em ninguém. Jesus nunca machucou ninguém. Jesus nunca feriu ninguém. Que mal fez ele? E eu não sei se mudou agora de manhã cedo e eu vindo para cá eu não descobri. Mas até agora de manhã cedo que eu sei, essa pergunta não foi respondida. Talvez o pregador te fez um mal algum dia. Talvez o pastor te fez um mal algum dia. Talvez alguém te fez um mal algum dia, mas a pergunta é: que mal? Ele está aqui, Ele está aqui. Quem pode levantar a mão e sentir essa presença viva? Decácia. Eu sinto Jesus aqui. Bendito para sempre é o teu nome. Tu és vivo. Tu és vivo, tu estás aqui. Oh, relevácia. Bendito para sempre. Tu és vivo, tu és a nossa alegria. E como do céu, eleva saios que brivocia. Aleluias. Que mal ele fez. Mas o texto diz que eles começavam a clamar e clamavam ainda mais. Sabe por quê? Eles abriram mão da razão. Eles não tinham resposta. Eles abriram mão do raciocínio, abriram mão de pensar, abriram mão da justiça, porque eles não tinham a resposta. Eles abraçaram a ignorância. Mas o que eu acho interessante é que no verso 24 eu vejo que Pilatos precisava decidir, porque o tumulto crescia.
Porque quando não se decide em relação a Cristo, o tumulto cresce. Eu sinto Jesus aqui. Eles tinham na época muito medo de motins, de rebeliões, e precisava se decidir o que ia fazer com Jesus, porque alguém tem que decidir o que vai fazer com Jesus, porque senão o tumulto cresce. Aí Pilatos pegou algo com água. Meu Deus, imagine você diante de Jesus, e ele fez isso, jogou água nas suas mãos e começou a lavar-se diante de Jesus. E ele disse algo extraordinário. Ele disse diante de Jesus, imagina, ele disse: eu estou inocente. Sabe o que ele quer dizer? Ele quer afirmar para a própria alma dele que ele era inocente. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o auto-engano. Imagine que coragem de Pilatos diante de Jesus, o único. Ele se disse inocente. Porque diante de Jesus, na verdade, todos nós somos. Se há o inocente aqui, eu sinto ele aqui. A presença de Deus está neste lugar. Eu não vim aqui pregar para você virar de ponta cabeça hoje, não. Hoje eu vim aqui pregar para você lembrar do que ele fez. Eu sinto a presença dele. Quem pode levantar a mão e sentir essa presença? Calai de Ovécia. Presença viva, presença poderosa. Começou a lavar as suas mãos e disse: eu estou inocente do sangue desse, de novo, justo. Sabe o que eu vejo? Todos sabiam que ele era justo. Todos sabiam que ele era justo. No verso 4, Judas, em uma ação, declarou: ele é justo. No verso 18, os líderes sabiam que ele era justo, tinham entregado por inveja. A mulher de Pilatos, no verso 19, sabia que ele era justo. O povo, no versículo 23, sabia que ele era justo. Pilatos, no verso 23 e 24, sabia que ele era justo. Pilatos sabia, mas o problema de Pilatos é que mesmo sabendo que Jesus era justo, ele amava muito a sua cadeira. Oh, Espírito de Deus, ele amava muito a sua posição. Oh, eu profetizo essa palavra sobre a minha vida. Não ame a sua cadeira mais do que a Jesus. Não ame a sua conta bancária mais do que a Jesus. Porque tudo está aqui, vai passar. Eu sinto ele aqui. Que eleva saios. Oh, Espírito de Deus, tem uma presença de Deus neste lugar. Eita, presença viva. Quem pode mandar 2 glórias para exaltar o nome dele? Eleva-se. Tem alguém adorando aí, ó. Tem alguém com a mão erguida lá atrás. Tem alguém adorando aí. A multidão disse assim: faz o seguinte, que caia o sangue dele. Veja, sobre nós e sobre nossos filhos. Meu Deus. E esse sangue começou a cair no ano 70 depois de Cristo. Está caindo até hoje. E no período da tribulação cairá de uma forma extraordinária o juízo de Deus sobre este povo. Porque há 2 maneiras de você receber o sangue de Jesus: como sangue purificador ou como sangue de juízo, justiça. Quem aqui já foi purificado por esse sangue vivo? Oh, eu sinto ele aí. Tem uma presença, tem uma nuvem que está aqui dentro.
Elevácia. E sabe o que é lindo? Na verdade, o que é terrivelmente lindo é que o verso 26 diz que alguém está sendo solto. Meu Deus. Comprovadamente um criminoso, um rebelde, homicida, um ladrão. Mas alguém está sendo solto. Você está vendo que quem era para estar preso está sendo solto. Quem era para estar amarrado está sendo solto. O verso diz que soltou-lhes Barrabás. Você pode imaginar isso? O impacto desse homem, a alegria dele, a surpresa dele. Você pode imaginar ele saindo. Mas enquanto Barrabás está indo, Jesus Cristo é colocado num tronco. Há uma presença de Deus aqui. Eu sinto a tua presença neste lugar. Eu sinto, Jesus, a tua presença aqui. E Jesus vai começar a ser açoitado. Isso aqui era tão terrível, os romanos não estavam debaixo do uso da lei judaica que proibia açoitar com a lenha ou com mais de 40 chibatadas. Então eles estavam livres para fazer o que quisessem. Alguns estudiosos dizem que usava-se um chicote pequeno, imagine aí. 12 tiras de couro. E possuía peças longas de metal e de ossos presos nas extremidades dessas tiras. E a vítima era colocada, amarrada num poste, quase nu. Imagina você, Jesus ficou quase nu. E os golpes eram dados nas costas, nas pernas, e algumas vezes batia na face e no abdômen. Isso era tão terrível, esse açoite, que a vítima muitas vezes desmaiava. Em algumas ocasiões, e na verdade não em poucas, quem apanhava naquele tronco não suportava, e antes mesmo de ir para a cruz, era morto, morria. Se o golpe era no mesmo lugar, ele cortava cada vez mais fundo. Ia desfigurando quem estava apanhando. Os estudiosos dizem que o corpo de Jesus foi ficando desfigurado. O Salmo de número 129, versículo 3, vocês ainda estão aí? Diz que as costas de Jesus se abriu sulcos, feridas. A Bíblia diz em Isaías 52, versículo de número 14, que a aparência de Jesus foi ficando desfigurada. Inclusive, alguns estudiosos dizem que quando a Bíblia diz que ele não tinha aparência nem formosura, está falando de Jesus aqui e na cruz. Mas o que eu acho lindo é que Isaías 53, versículo 5 explica, porque diz assim: ele foi ferido. Hoje não tem chave, irmão, não tem Deus vai virar teu cativeiro. Não tem nada disso. Hoje é só para exaltar e glorificar o nome dele. Eu sinto ele aqui, vocês sentem ele aqui. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído, meu Deus, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz, quem tem paz aí? Quem tem paz aí? Mas alguém teve que sofrer o castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha agora, e pelas suas pisaduras, uma outra tradução diz, pelas suas feridas, fomos. Que coisa linda. Sabe o que eu aprendi aqui? O nosso Deus é tão grande que ele não cura só de quem está curado. Ele também é Deus tão grande que até de feridas ele pode gerar cura. Levante as tuas duas mãos aí para cima, recebe essa palavra. Eu profetizo essa palavra sobre a tua vida. Das suas dores Deus vai gerar cura.
Das suas feridas Deus vai gerar cura. Das suas angústias Deus vai gerar cura. Quem pode inundar esse lugar de glória a Deus e que leva ao abrir-se? Ele está aqui. Tem uma presença de Deus aí. Quem quiser receber, recebe. Aleluia. Começaram a açoitar Jesus. Os papéis foram trocados. Quem era para estar preso está solto. E quem era para estar livre está preso. E o texto diz que Jesus estava sendo conduzido, no versículo de número 26, ele estava sendo entregue para ser crucificado. Mas antes dele ser crucificado, para a gente encerrar, o verso de número 27 diz que os soldados do governador conduziram Jesus à audiência. Era o quartel-general, era o pretório, onde os soldados romanos se reuniam. Alguns estudiosos dizem que era na casa do próprio Pilatos. E o verso diz que toda a corte, alguns estudiosos dizem que era 250, outros dizem que era 500 homens. Era o batalhão, era a tropa de Herodes. Toda a corte estava ali, e eles se reuniram ali para se divertir com Jesus. Muita gente se divertindo com Jesus. E começaram no verso 28 a despir Jesus, tiraram as roupas dele. Assim como José, arrancaram a túnica de Jesus. E o que eu acho lindo em José é que José perdeu as suas roupas, arrancaram a túnica dele. Mas muitos anos depois, 22 anos depois, ele vestiu todos os seus irmãos. Vivo, ele está aqui. E a mesma coisa que fizeram com Jesus, arrancaram a roupa dele. Mas você está vestido da justiça, eleva. Que presença viva, meu corpo está arrepiado. Candiovácia. Porque Deus não trabalha só no terremoto e no fogo, Ele trabalha nessa brisa aqui também. E tem uma brisa de Deus que está neste lugar. Você está sentindo que tem uma brisa que está aí? Está aí, está aí, está aí. Arrancaram as roupas dele. Jesus já tinha sofrido abandono. No capítulo 26, versículo 56, ele já tinha sido abandonado. Calúnias no verso 60, mentiras. Jesus já tinha sido condenado no versículo 66 de Mateus 26. Já tinha sido negado por Pedro, os discípulos já tinham abandonado, sofrido açoite, e agora Jesus está quase que nu, tiraram a sua roupa. E como se não bastasse, pegaram, o verso diz, uma capa. Os estudiosos dizem que era uma capa vermelha, era um uniforme de alguns soldados. E aquela capa de escarlate como um manto, imagine você. Colocaram sobre Jesus. Estavam zombando dele. Prepararam uma coroa. Eu sinto Jesus aqui. Aumenta um pouquinho, meu amigo, o seu teclado, por favor. Prepararam uma coroa. Teceram uma coroa. Torceram, fizeram os preparativos de uma coroa. E o texto mostra, e alguns estudiosos dizem que essa coroa tinha cerca de 15 centímetros. Imagina você. Será? Ele já estava com as costas rasgadas, o corpo todo ferido, e agora colocaram sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos. Se você não sente Jesus nessa palavra, me perdoe, alguma coisa está errada com você. Eu sinto Ele aqui. Uma coroa de espinho. E eu fico imaginando quando essa coroa entrou e perfurou o couro cabeludo de Jesus, o sangue desceu. Eu sinto Ele aqui. Desceu diante da face de Jesus, molhou os olhos de Jesus, molhou o rosto de Jesus. Imagine você, e lá está Ele. E tem 3 coisas aqui que eu anotei e eu acho que vale a pena ser destacado sobre esses espinhos. Primeiro, os espinhos apareceram, sabe quando? Lá em Gênesis 3.
Quando o homem caiu, após a queda do homem, era uma consequência do pecado, dor, espinhos. E os espinhos são um símbolo do governo de Satanás, governo de dor, de sofrimento. E uma coisa interessante é que nesta época era costume o rei, quando eles batalhavam um contra o outro, o rei perdedor, quando ele perdia, isso está em 1 Crônicas capítulo 20, o rei perdedor, ele tirava a sua coroa, pegava a sua coroa e colocava sobre a cabeça do rei vencedor. Sabe o que eu vejo aqui? Eles estavam brincando, eles estavam colocando uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Mas no mundo espiritual era como se algo ali estivesse acontecendo. Ele está aqui, alguém está comigo, alguém está comigo. No mundo espiritual era como se Satanás já estivesse vendo que eu sinto ele aqui, que o escolhido de Deus, o escolhido, o próprio Cristo, estava agora tomando a sua coroa. Tem uma presença, quem pode levantar a mão e sentir essa presença? Eleva, e tem alguém adorando, tem alguém adorando. Cadê aquela igreja alegre? Cadê ela? Cadê aquela igreja viva? Cadê ela? Cadê ela? Eu sinto ele aqui, há uma presença de Deus aqui. Eleva e dobre-se. Ele estava vencendo o império do mal. Colocaram a coroa sobre a cabeça dele. E ele é rei ou não é? É rei. Mas ele possui uma coroa de espinhos. E agora eu encerro. Pegaram uma cana, como se fosse um cetro, uma vara, um caniço. Porque todo rei precisa de um cetro. Ele já tinha a capa, já tinha a coroa, então deram a ele agora um cetro. Deram um cetro na sua mão e começaram a ajoelhar. Imagine a cena, escarnecendo, zombando. E o verso 30 diz que cuspiam nele. Não há beijos. Aqueles que falaram que estariam ali foram embora. Talvez se fosse eu e você nessa época, seria eu e você. Não estaríamos ali. Se os homens considerassem ele de fato o rei, deveriam beijá-lo, mas eles cuspiram nele. Já haviam cuspido no rosto dele, na casa do sumo sacerdote. E mais uma vez, Jesus está sendo cuspido. Curioso que Jesus também cuspiu, mas aonde ele cuspiu teve milagre. As dores que ele sofreu foram terríveis, as dores físicas e também as dores morais. Mas sabe o que é lindo? Ele estava calado. E quando ele abria a boca, tudo que saía da boca dele era para abençoar alguém. Eu profetizo essa palavra sobre a tua vida. Você, como filho de Deus, mesmo no meio da tua dor, vai jorrar algo maravilhoso de dentro de você. Oh Espírito de Deus, tu és vivo. Pegaram um cetro e batiam na cabeça dele. Já que a coroa está aqui, quando batem, a coroa entra ainda mais. E um a um iam escarnecendo dele. E ele vai para a cruz. Porque aqui ele está só no tronco. Na dor. Sabe por que essa igreja está tão bonita hoje? É porque Jesus sofreu. Porque alguém sofreu para que esse povo estivesse alegre, bonito aqui hoje. Valorize o que Jesus fez por você. Oh Espírito de Deus, bem que o Senhor podia enviar algo da tua parte aqui dentro agora. Fazer aquilo que eu não posso fazer, Senhor. Bem que o Senhor podia soprar o vento do teu Espírito aqui dentro.
Sabe por que houve Atos capítulo 2? Porque houve Mateus capítulo 27. Sabe por que teve o Pentecoste? Porque teve a dor. Eleva-se. Ele vai subir naquele Calvário, ele vai ficar de braços abertos naquela cruz. Quantos sentem a presença dele? Alguns teólogos dizem que os braços abertos de Jesus, as pernas e a sua cabeça para cima indicava as 4 dimensões do amor. Eu sinto ele aqui. É um amor comprido, é comprido porque começou antes do Éden e vai até o final. É largo também porque envolve toda a terra. Não existe beco, rua, valado, atalho. Não existe favela, não existe lugar que esse amor não elevasse. E eu profetizo que nesses últimos dias esse amor vai entrar dentro das favelas, dentro dos barracos. Tem uma glória de Deus que está aí. Quem quiser receber, eleva-se. É o amor largo que envolve cada tribo, cada povo, cada língua, cada nação. Tem uma glória de Deus aí. Quem quiser receber, recebe. É comprido, é largo, mas também é alto. Sabe por quê? Porque é tão grande que um dia ele vai vir para nos levar. Eleva-se. Quem está sentindo essa glória? Irmão, diga para quem está ao seu lado assim: eu vou morar na cobertura. Tem um lugar reservado para você. É maravilhoso. Ele comprou naquela cruz. É para você, é para você. Talvez não vai dar para você comprar uma casa aqui na terra. Tomara que dê. Talvez não vai dar, mas fique tranquilo. Tem um lugar reservado para você lá em cima. É poderoso, é poderoso. Aquilo que os homens brigam aqui, o ouro, a prata, lá em cima vai ser a base da tua casa. Quem pode levantar a mão e exaltar o nome? Pergunta para quem está ao teu lado aí: você é batizado com o Espírito Santo? Então mostra, eu estou ouvindo língua. É brícia. Está caindo. Você está sentindo que está caindo? Você está sentindo que está caindo? Você está sentindo que está caindo algo de Deus aí? Está caindo. Sai dessa incredulidade. Recebe algo de Deus aí agora. Recebe o renovo do Espírito aí agora. Recebe a graça de Deus aí agora. Comprido, eu tenho que encerrar. Largo, alto, mas não é só alto. Eu sinto ele aqui. Também é profundo. Ele é profundo, sabe por quê? Porque ele desce aos lugares mais baixos da terra. Ele olha para a prostituta e diz: você está aí nesse lamaçal, né? Mas o meu amor te arranca. Tem alguém adorando. Você está no meio dessa carnalidade aí, envolvido na droga, na maconha, na heroína, no crack. Mas o meu amor vai lá no meio dessa podridão. A mão dele vai lá e não se suja. Eu estou vendo essa mão branca aqui hoje. Está passando aí, está passando. Levanta o teu teclado, meu jovem. Tem uma glória de Deus que está aí. Receba! Não baixe a tua mão, não. Recebe. Algo de Deus está caindo aí. Chacai, choqueva, céu. Dedegezeca, leva, saiu, dequebarúcia. Deijo, brícia. O que é que Deus viu em você?
O que é que Deus olhou em você? Por que Deus olhou para essa igreja? Me perdoe, numa cidade pequena. Ele podia ter escolhido tanto lugar maior, mas ele olhou para Miraí e disse: eu vou plantar um povo ali, um povo especial. É porque ele ama. Eita, que agora que eu esquentei. Quem está sentindo essa glória de Jesus aqui? Tem o fogo de Deus que está passando aí. Tem o renovo do Espírito. Está passando aqui no primeiro banco aqui, ó. Está passando aí atrás, ó. Tem uma labareda de fogo no nosso meio. Receba! Tem uma língua estranha aí, ó. Tem um glória a Deus aí. É verdade que tem uns gelados aí também, que não abre a boca. Se fosse no jogo do Flamengo, você já estava sem camisa, virado pelo... Eu sinto Jesus aqui. Aí aqui dentro, se o pregador falar baixo, tu reclama. Se gritar, tu reclama. Seu chato, Jesus morreu por você. Abre a tua boca e exalte ao nome dele. Eu vou dar um minuto para essa igreja viva fazer aquele barulho que o diabo não gosta. Eu desce, abrisse. O amor dele está aqui. E eu profetizo essa palavra sobre a tua vida. Vai haver um derramamento de amor na tua casa, na tua família. Eu sinto Jesus nessa casa. A glória de Deus está aqui. Eita, que eu vou dar lugar aqui hoje. Alabará, Shebriécia, Ebedaia, Saio, Ebricaio, Brácia.